Olá, bem-vindos a esta aula. Hoje nós vamos ver exemplos de limites ajudando na obtenção de informações sobre gráficos de funções. Vamos começar com uma função bem simples que a cada x associa f de x igual a x ao cubo. Nós sabemos que limite de f de x, quando x tende a mais infinito, é mais infinito. E quando x tende a menos infinito, é menos infinito. Isso pode ser interpretado graficamente da seguinte forma: quando x se afasta cada vez mais da origem, digamos para a direita, a partir de determinado momento o gráfico estará cada vez mais para cima do eixo das abscissas. E quando nós nos afastamos cada vez mais para a esquerda, o gráfico está cada vez mais para baixo do eixo das abscissas. Na verdade, o gráfico dessa função, que deve condizer com esse fato, tem esse aspecto. Cada vez que nós nos afastamos para a direita, mais as ordenadas crescem. Cada vez que nós nos afastamos para a esquerda, mais as ordenadas decrescem. Esse tipo de informação é muito útil para nos ajudar a esboçar os gráficos das funções, e aconselha-se que se tente fazer isso toda vez que se procura obter uma estimativa do formato dos gráficos. Vamos considerar uma outra função agora. Se nós simplesmente colocarmos a lei definidora da função, é conveniente procurarmos o domínio dela, que neste caso evidentemente vai ser o conjunto dos reais, excetuando o ponto de abscissa 3. Poderíamos, por exemplo, dizer que essa função tem domínio R, tirando o 3 e contradomínio R, por exemplo. Nós sabemos que para calcular limite de f de x quando x tende a mais infinito nesse caso, é muito conveniente que nós tentemos dividir tanto o numerador quanto o denominador por x. Porque quando x tende a infinito, esse 5 sobre x e esse menos 3 sobre x ambos tendem a zero. Esse limite é, portanto, 2. Por motivos análogos, o limite de f de x quando x tende a menos infinito também é 2. O que isto significa graficamente? Que quando a abscissa se afasta cada vez mais da origem para a direita, a função se aproxima cada vez mais do valor 2. E vejam que, no entanto, ela nunca alcança esse valor. Ela jamais vai alcançar esse valor, porque caso quiséssemos impor essa condição, nós deveríamos ter isso. E, portanto, isso. Mas vejam, o que significa essa equação? Significa que 2x menos 5 igual a 2x menos 6. Ou seja, que menos 5 igual a menos 6, o que é um absurdo. Então a nossa suposição que trouxe-nos até aqui estava errada. Que suposição era essa? Essa daqui. A f, portanto, nunca pode assumir o valor 2 aí. Então dizer que o limite de f de x quando x tende a mais infinito ou menos infinito é 2, significa dizer que quando o x está se afastando cada vez mais da origem, a sua respectiva f está cada vez mais próxima desta altura. Ou seja, o gráfico está cada vez mais próximo dessa reta, sem, no entanto, nunca tocar nela. É extremamente fácil descobrirmos, por exemplo, o local em que esse gráfico cruza o eixo das abscissas. É no ponto de abscissa 5/2. E no ponto de abscissa 3, essa função não está definida. Agora nós poderíamos, por exemplo, proceder da mesma forma que fizemos em uma das aulas anteriores, para estudarmos um pouco mais detalhadamente os sinais desta função. Aqui eu vou colocar a função numerador, 2x menos 5, aqui a função denominador, x menos 3, e aqui embaixo o quociente, que eu simplesmente vou chamar de f, que é 2x menos 5 sobre x menos 3. Vou marcar o lugar onde eu gostaria que estivesse o zero. Eu sei que essa função de cima, 2x menos 5,
ela se anula no ponto de abscissa 5 meios. Eu sei que a função de baixo se anularia no ponto de abscissa 3. Eu digo aqui se anularia apenas porque a nossa função resultante ela não pode existir quando x for igual a 3. Então aqui, apenas para que nós nos lembremos disso, nós vamos colocar um sinal de não existência. Quanto à função de cima, nós sabemos que ela é positiva à direita da raiz dela, 5 meios, e negativa à esquerda. O mesmo está ocorrendo com essa de baixo. É positiva à direita e negativa à esquerda. Agora nós vamos baixar os locais aonde ela se anula e aonde não existe, evidentemente. E vamos lembrar que se eu dividir um número negativo por um negativo, eu obtenho um número positivo. Ao dividir positivo por negativo é número negativo que eu obtenho. E aqui novamente eu obtenho um número positivo de novo. E eis aqui os sinais. Outra coisa que nós podemos perceber aqui é que f é sempre decrescente. Por quê? Porque f' é sempre negativo. F' de x, se vocês forem calcular, vocês vão verificar que será isso aqui, que evidentemente é sempre negativo. Então nossa função é sempre decrescente, a função original é sempre decrescente. Ela é contínua, eu jamais atingi esse 2. Ela era positiva antes do valor 5 meios. Ela faz isso e está decrescendo, faz isso aqui. Ela é negativa entre os 5 meios e o 3. E do 3 em diante ela é positiva. Só que ela continua decrescendo, ela sempre decresce. Então uma das maneiras de nós escrevermos isso é assim. Ela nunca vai cruzar, lembrem-se, a altura 2. Então o comportamento da nossa função se assemelha a isso. Na verdade nós podemos encontrar mais informações acerca desse comportamento que ela parece assumir nas proximidades da abscissa 3. E vamos aproveitar esse esquema que nós fizemos aqui. Próximos da abscissa 3, nós vamos experimentar valores positivos da função quando estivermos nos aproximando pela direita e negativos da função quando estivermos nos aproximando pela esquerda. Então nós podemos facilmente chegar à conclusão de que o limite de f de x, quando x tende a 3 pela esquerda, é menos infinito, porque quando o x se aproxima cada vez mais do 3, o denominador se aproxima cada vez mais do zero. Nós teremos sempre números negativos, com o denominador se aproximando cada vez mais do zero, portanto esse limite é menos infinito. E raciocinando de forma análoga, nós obteremos que o limite, quando x tende a 3 pela direita, é mais infinito. É esse o comportamento que nós teremos aqui. Quando nós estamos nos aproximando do 3, vindo da direita, o gráfico cada vez mais se aproxima desta reta vertical, x igual a 3, sem, no entanto, nunca tocar. Quando o x se aproxima do 3 pela esquerda, o gráfico se aproxima cada vez mais desta reta, sem, no entanto, nunca tocar também. Nós dizemos que esta reta aqui é uma assíntota vertical. As assíntotas verticais são obtidas dessa forma, através dos limites laterais, em um determinado ponto, neste caso, neste ponto aqui, onde a função não está nem definida. As assíntotas horizontais, como esse exemplo parece nos dizer, e é fato, elas são obtidas quando nós verificamos que o limite de f, quando x tende a mais ou menos infinito, vai ser igual a algum número. Quando x tende a mais infinito, a f tende à função constante 2. Está cada vez mais parecida com a função constante 2. Quando x tende a menos infinito também, esses limites não precisavam ser iguais. Neste caso foram ambos iguais a 2. Quando x tende a mais infinito e quando x tende a menos infinito, nós sabemos que esse limite é 2. Então as assíntotas horizontais elas são obtidas mediante o limite da função quando x tende a infinito e quando esse limite for um número fixo.
Esse número é a altura que define a assíntota horizontal. E as assíntotas verticais são obtidas mediante os limites que nos fornecem infinito ou menos infinito em torno de algum número. Neste caso, a reta x igual a 3 é uma assíntota vertical e a reta y igual a 2 é uma assíntota horizontal para esse gráfico. Vamos considerar essa função. Muito bem, vamos para começar entender quem é o domínio dessa função. Através do estudo das raízes desse polinômio, por considerações que nós fizemos em aulas passadas, nós sabemos que podemos decompor esse polinômio como um produto de dois fatores do primeiro grau. Um deles é x mais 1 e o outro é x menos 2. Em outras palavras, o menos 1 e o 2 são raízes desse polinômio aí embaixo. E, portanto, o domínio dessa função é todo o conjunto dos reais, excluindo o menos 1 e o 2. Precisamente abscissas, onde nós vamos verificar, eventualmente, a existência de assíntotas verticais. Antes de mais nada, porém, vamos fazer a parte mais fácil, que é averiguar quando e onde essa função terá raízes. Aí vai ficar extremamente simples verificarmos que a única raiz dessa função é o zero. Zero é o único número que anula essa função. Vamos agora estudar os sinais da função f, algo que pode ser feito pelo mesmo método que tratamos há pouco, uma vez que são duas funções polinomiais, tanto o numerador quanto o denominador. Aqui eu vou colocar o numerador, aqui eu vou colocar o denominador, e aqui eu vou colocar o quociente, que é a f. Vou marcar o zero aqui em algum local, aqui o menos 1, aqui o 2, que são precisamente as raízes. Raízes de quem? Da função de baixo. E, portanto, aqui são os lugares onde a função original não existe. O denominador, evidentemente, não pode ser nulo. Mas o numerador pode, tanto é que ele até assume o valor zero, precisamente em x igual a zero. Vou baixar isso aqui, como nós fizemos. E vamos verificar aqui os sinais desta função primeiro. Isso aqui é uma função quadrática, bem fácil, a função quadrática mais simples que existe. Essa daqui é a parábola com vértice na origem, com cavidade para cima, portanto, a esquerda e a direita do zero nós temos sempre sinais positivos aqui. Esta função tem um gráfico sendo uma parábola também, com cavidade também voltada para cima, as raízes são menos 1 e 2. A função denominador é também uma parábola, com cavidade voltada para cima também. Uma vez que as raízes dela são menos 1 e 2, o que ocorre é que entre essas raízes os sinais são negativos e fora os sinais são positivos, porque essa parábola teria um gráfico acima do eixo das abscissas, à direita do 2 e à esquerda do menos 1. E agora o estudo de sinais pode ser feito de maneira tranquila. Número positivo dividido por positivo dá positivo. E assim por diante. Positivo com negativo, negativo. Positivo com negativo, negativo. Positivo com positivo, positivo. Esses seriam os sinais da nossa função. Nossa função seria positiva antes do menos 1, valor no qual ela não existiria. Entre o menos 1 e o 0 ela é negativa. No 0 ela se anula. Entre o 0 e o 2 ela é negativa ainda. No 2 ela não existe e após o 2 ela é positiva. Vamos avaliar os limites aqui. O limite de f de x, quando x tende a mais infinito, vocês poderão facilmente encontrar que isso vai ser 1. E o limite de f de x, quando x tende a menos infinito,
também muito simples encontrar que vai ser 1. Portanto, y igual a 1 é assíntota horizontal, tanto por um lado quanto pelo outro. Vamos procurar as assíntotas verticais. De que forma? Fácil. Avaliando os limites em torno do -1 e do 2, precisamente os locais nos quais a nossa função não existe. Então vamos verificar as assíntotas verticais. Vamos calcular primeiro os limites laterais no -1. É conveniente, antes de mais nada, nos lembrarmos que a nossa função ela pode ser reescrita assim. Como, aliás, fizemos, né? Muito bem. Se o x tende a -1 pela esquerda, nós estamos com valores positivos de f, né? Para x se aproximando de -1 pela esquerda, o valor da f é positivo. E quando x se aproxima do -1, nós sabemos que o denominador está se aproximando do zero. Portanto, nós estamos com a f assumindo números positivos cada vez maiores. Ou seja, esse limite aqui é mais infinito. Quando x se aproxima do -1 pela direita, a f está assumindo valores negativos. E mais uma vez, quando x se aproxima do -1, o denominador se aproxima do zero e, portanto, o tamanho, o módulo da f cresce indefinidamente. Esse limite aqui é, portanto, menos infinito. Tendendo a mais ou menos infinito neste ponto, -1, nós podemos concluir que x igual a -1 é uma assíntota vertical. É claro que daqui a pouco nós vamos fazer um desenho sobre isso. Mas vamos avaliar logo a situação aqui, no 2. E, por exemplo, quando x se aproxima do 2 pela esquerda, os valores da f permanecem negativos aqui. No entanto, quando x se aproxima do 2, nós sabemos que o denominador tende a zero. Isso nos leva a concluir, portanto, que esse limite aqui é menos infinito. E de forma análoga, nós vamos concluir que esse limite aqui é mais infinito. Então, x igual a 2 é assíntota vertical. Vamos aqui tentar entender o que foi que nós ganhamos até agora. A função tem uma assíntota horizontal y igual a 1. Ela tem uma raiz em x igual a 0, que significa que ela toca o eixo das abscissas precisamente na origem. X igual a -1 e x igual a 2 fornecem as equações das duas assíntotas verticais. Vamos nos lembrar dos sinais. Do -1 para trás, ela é positiva. Entre o -1 e o 2, ela é negativa, se anulando, porém, no zero. E do 2 em diante, a função é positiva. Essas são as assíntotas, o que significa que o gráfico, que nós ainda não sabemos qual é, se aproxima indefinidamente dessas retas. Muito bem, vamos buscar informações agora sobre o crescimento ou decrescimento dessa função. E isso, como nós sabemos, é feito através da derivada, que nesse caso nós sabemos que é bem simples de calcular e nos fornecerá essa expressão. Vamos olhar os sinais da derivada. Como? Pelo mesmo método que nós utilizamos aqui em cima. Vamos, no entanto, assinalar que o que nós vamos ver agora são os sinais da função derivada, não da função original. Mas nós sabemos que informações sobre a derivada da função nos fornecem informações sobre a função. Tá? Por isso que nós estamos fazendo isso.
Nós vamos aqui colocar um espaço para a função numerador, para a função denominador e para o quociente, que é f'. Eu repito que nós estamos aqui querendo avaliar os sinais da f'. Vamos marcar o zero aqui. A função numerador, cujo gráfico é uma parábola, né? Ela se anula para x igual a menos 4 e x igual a 0. Se anula nesses dois locais. A concavidade dessa parábola é para baixo, portanto ela é positiva entre essas duas raízes e negativa fora. Quanto ao denominador, a expressão que está dentro dos parênteses, ela se anula para x igual a menos 1 ou x igual a 2. Nesses lugares, o denominador se anularia. Se anularia apenas, porque nesses lugares a função nem existe, uma vez que nós não podemos ter zero em denominador. Vamos baixar os locais onde o zero pode existir, porque aqui é o anulamento do numerador, e nós aqui estamos baixando também os locais onde a função f' não existe. Continuando com este denominador aqui nós temos algo que está elevado ao quadrado. Então, os sinais dessa expressão aqui vão ser sempre positivos, a não ser em menos 1 e em 2. Quando então o denominador assumiria um valor nulo, mas nós sabemos que ele não pode assumir um valor nulo, né? A função f' nem existe nesses dois locais. Então, procedendo aqui com o quociente, nós temos negativo aqui, menos com mais dá mais com mais dá mais, menos com mais dá menos com mais dá menos. Agora vamos nos lembrar de algo extremamente importante. Esses sinais que nós avaliamos são os sinais da função derivada, não da função original. Os sinais da função original estão avaliados aqui em cima. Para que nos servem os sinais da função derivada? Para avaliarmos crescimento e decrescimento da função original. Por exemplo, aqui, como a derivada é negativa, a função original decresce. Aqui a função original cresce. Aqui a função original cresce. Aqui a função original decresce. Aqui a função original decresce. Vamos tentar representar isso aqui momentaneamente nesse gráfico. No menos 4 e no 0, a função derivada assume valor zero. Nós temos candidatos a pontos críticos aqui. Para que nós tenhamos certeza do que acontece, nós sabemos que é conveniente, na verdade praticamente obrigatório, verificarmos os sinais da derivada segunda. Em menos 4, f2' assume o valor 1 sobre 81, que é um valor positivo. Em menos 4, portanto, a concavidade está para cima. E este ponto de abscissa menos 4 é, portanto, um ponto de mínimo relativo. Agora vamos calcular a derivada segunda no ponto de abscissa x igual a 0. Em x igual a 0, a derivada segunda dá menos 1, que é negativo, concavidade para baixo. Em x igual a 0, nós temos, portanto, um valor de máximo relativo. Nós podemos já fazer um certo esboço, pelo menos nesse trecho aqui. Vejam, antes do zero, um pouco antes do zero e um pouco depois, a função era negativa. É a função original. A sua derivada antes do zero ela era positiva e depois do zero era negativa, o que significa que a função original crescia antes do zero e decrescia depois. Nós temos algo assim. Uma assintoticidade, lembrem-se, essas duas verticais
no menos 1 e no 2, assintotam a curva. Ela era crescente pouco antes do zero e decrescente pouco depois. No zero ela assumia um pico, né? No zero ela assumia o máximo relativo. Vamos tentar avaliar a ordenada, segundo a função f, desse ponto que nós sabemos que é ponto de mínimo relativo. Lembrando que a função f tinha por equação f de x igual a x2 sobre x2 menos x menos 2. Então a f, calculada em menos 4, será 8 nonos. Um valor pouco menor do que 1. Então vamos plotar aqui no gráfico este ponto aqui. Esse ponto, eu repito, é um ponto de mínimo relativo. No entanto, nossa função f, ela decresce antes desse menos 4 e cresce depois. Nós podemos já intuir que o gráfico, neste pedaço, ele vai ser mais ou menos assim. Decrescendo antes do menos 4, porque antes do menos 4 a derivada primeira é positiva. No menos 4 ele assume o mínimo relativo. Cresce, a função original cresce após o menos 4. Esse gráfico assintota a reta x igual a menos 1. E o único lugar onde a f vai assumir o valor 2, você pode calcular, é no ponto de abscissa menos 2. Ela só interceptará, esse gráfico só interceptará essa reta horizontal em x igual a menos 2. Então ele vem sempre de valores menores do que 1. O gráfico vem sempre abaixo da reta assíntota y igual a 1. Atinge um mínimo quando x for igual a menos 4. E esse mínimo tem valor 8 nonos. Passa a crescer indefinidamente. De forma que quando x tende a menos 1 pela esquerda, a f tende a mais infinito. Resta-nos agora apenas verificar o que acontece após o 2. Após o 2, a função é sempre decrescente, porque a sua derivada é sempre negativa. Ok? E temos a sintoticidade dos dois lados. Então a função se comporta assim. Então, resumindo, y igual a 1 é uma assíntota horizontal. X igual a menos 1 e x igual a 2 são assíntotas verticais. Observem que o traçado das assíntotas nos dá uma boa guia para o traçado do gráfico.